Vamos para o capítulo 4 do livro A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Watts. Esse capítulo diz, o título dele, O Primeiro Princípio da Ciência de Ficar Rico. Eu sou Beth Dantas, sou terapeuta, treinadora mental, e aqui nós vamos fazer mais uma leitura desse livro para te ajudar a melhorar a sua mente em relação à riqueza. Vamos lá? O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e o pensamento da forma impresso nessa substância produz a forma. A substância original movimenta-se de acordo com seus pensamentos. Todas as formas e processos da natureza são expressões visíveis do pensamento da substância original. Quando a massa informe pensa numa forma, acaba tomando essa forma. Quando pensa em movimento, realiza esse movimento. Assim foram criadas todas as coisas. Vivemos num mundo de pensamento, parte de um universo de pensamento. A ideia de um universo em movimento alcançou a substância informe. A massa pensante, movendo-se de acordo com essa ideia, tomou a forma de sistema de planetas e a mantém até hoje. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Pensando no sistema orbital de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e os movimenta de acordo com seus pensamentos. Pensando na forma de um carvalho de crescimento lento, movimenta-se de acordo com essa ideia e produz a árvore, embora o trabalho demande séculos para ser realizado. No processo de criação, a substância informe parece se mover de acordo com as linhas de movimento estabelecidas por ela. A ideia de um carvalho não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as forças que produzirão a árvore juntamente com as linhas estabelecidas para o seu crescimento. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões no sentido de apressar a construção desse determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânicos e inorgânicos. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação da forma. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas criadas pelas mãos do homem devem existir antes em seu pensamento. Ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. E até agora, o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. Ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas, imprimindo seus pensamentos na substância informe. Quando o homem tem um pensamento forma, retira material das formas da natureza e faz a imagem da forma que tem em sua mente. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe, ou seja, trabalhar com o Pai. Jamais sonhou que pode fazer o que vê o Pai fazendo. O homem reforma e modifica as formas existentes por meio do trabalho manual, sem dar atenção à possibilidade de criar a partir da substância informe, bastando para isso comunicar a ela seus pensamentos. Pretendemos provar que podemos fazer isso, que qualquer pessoa pode fazer isso, e vamos mostrar como. Para começar,
apresentamos 3 premissas fundamentais. Primeiro, garantimos que existe uma massa informe original ou substância com a qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos supostamente variados são apresentações diferentes de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas distintas feitas do mesmo material, o material pensante. Um pensamento impresso nela produz a forma desse pensamento. O pensamento, na substância pensante, produz formas. O homem é um centro pensante capaz de pensamento original. Se puder comunicar seu pensamento à substância pensante original, pode provocar a criação ou a formação das coisas sobre as quais ele pensa. Em resumo, existe uma matéria pensante com a qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra nos interespaços do universo, preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Talvez você pergunte se posso provar essas afirmações. E sem entrar em detalhes, respondo que sim, tanto pela lógica quanto pela experiência. Voltando ao raciocínio sobre o fenômeno da forma e do pensamento, cheguei a uma substância pensante original e, raciocinando a partir dessa substância, cheguei ao poder que o homem tem de provocar a formação daquilo que ele pensou. Por essa experiência, o raciocínio também é verdadeiro, e esta é a minha prova mais consistente. Se alguém que ler este livro conseguir enriquecer fazendo o que ele manda, isso é uma prova da minha afirmação. Mas se todos os homens que obedecem às normas aqui descritas ficarem ricos, é uma prova positiva. Até aparecer alguém que seguiu as normas descritas e não enriqueceu. A teoria é verdadeira até que o processo venha a falhar. E este processo não falhará, pois todos aqueles que fizeram exatamente o que este livro manda ficarão ricos. Eu disse que as pessoas ficam ricas agindo de modo certo, e para conseguir isso é preciso pensar de acordo. O modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que queremos implica pensar a verdade independentemente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforços do que ter pensamento induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter o pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda a aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza exige poder, mas quem adquire esse poder tornar-se-á um sábio. Tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser,
Esse poder só pode ser adquirido quando se domina o fato básico que subjaz às aparências. Existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade de que todo pensamento impresso nessa substância toma forma e passa a ser um conjunto de coisas visíveis. Quando compreendemos isso, ficamos livres de toda dúvida e de todo temor, pois tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos, podemos ter e ser o que queremos. Como primeiro passo para enriquecer, você deve acreditar nas 3 primeiras assertivas fundamentais apresentadas neste capítulo. Para enfatizá-la, eu as repito. Existe uma matéria pensante na qual todas as coisas são feitas e que, em seu estado original, penetra e preenche os interespaços do universo. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado por ele. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo em que pensou. Você deve deixar de lado todos os outros conceitos do universo e aceitar apenas este, e pensar nele até sentir que está fixado em sua mente e que se tornou seu pensamento habitual. Leia e releia as afirmações desse credo, gravando cada palavra em sua memória e medite sobre elas até acreditar firmemente em seu conteúdo. Se surgiu alguma dúvida, afaste-a como se fosse um pecado. Não ouça argumentos contrários a essa ideia, não vá a igrejas ou escolas onde é pregado ou ensinado um conceito contrário. Não leia livros nem revistas que ensinem ideias diferentes. Se você confundir ou misturar essas crenças, todos os esforços terão sido em vão. Não pergunte se isso é verdadeiro, nem especule a respeito de como pode ser assim. Simplesmente confie. A ciência de enriquecer começa com a aceitação absoluta dessa crença. Esse foi o capítulo número 4, onde ele traz todo esse esclarecimento para a gente e nós precisamos entender que tudo existe em abundância. E quando eu falo tudo, é tudo. Então, o que nós precisamos, na verdade, é pensar da forma correta, escolher o que nós queremos, pensar exatamente em criar isso e acreditar que o como é com algo maior do que nós. Nós só precisamos ter a certeza de que é isso que nós queremos. E aí nós temos muitas pessoas já que comprovam isso, que mostram em seus relatos, como é o caso de um jovem que ele imaginou que ele teria a capacidade de construir uma escola, uma universidade, onde ele pudesse apresentar para as pessoas os ensinamentos de uma forma diferente, de uma forma correta. E ele pensou tanto nisso, pensou tanto, criou tanto isso em sua mente, ele já estava assim, torturado de tanto que ele acordava para pensar sobre isso. Mas ele precisava de uma quantidade de dinheiro, se eu não me engano, era $1 milhão. E ele não sabia de onde ele ia tirar tudo isso para poder construir todo esse projeto. Até que, de repente, ele teve uma incrível ideia de fazer a apresentação em uma rádio, uma determinada rádio, que naquela época juntava os grandes investidores para poder ouvir, né, para poder prestar atenção em pessoas que criavam planos e investiam nessas pessoas. E de repente ele foi e se inscreveu. E o pessoal da rádio achou interessante e levou a ideia de levar ele para fazer essa apresentação. Durante essa apresentação, antes de começar, ele percebeu que ele tinha esquecido o papel que ele escreveu toda a apresentação para falar lá no momento ideal. Só que como ele já conhecia o pensamento dele de cima para baixo, de baixo para cima, ele fez a apresentação sem ser pelo papel, mas de uma forma muito, muito íntegra, muito emocional, muito querida. E o que aconteceu foi, um daqueles homens muito, muito ricos que estavam lá,
se interessou por ele, pelo projeto dele. Quando ele terminou a explanação, convidou ele para conversar e falou que no dia seguinte, na terça-feira, não sei, ele fosse até o seu escritório para poder conversar mais sobre isso e ele ia patrocinar. E ele falou, mas eu nem te falei do meu projeto direito. E ele disse, não tem problema, eu acredito no que você falou. E enfim, em menos de uma semana estava esse rapaz com todo esse dinheiro na mão para construir toda essa universidade. Então, essa história, ela não é uma história de brincadeira, né? É histórias reais que está aí, também faz parte desse conteúdo. São várias pessoas que conseguiu tudo isso. E eu digo a você o seguinte, se você já parou para pensar quantas vezes você focou em algo e quando você menos esperou, aquilo aconteceu de uma forma que você nem imaginava. Então, que tal começar a fazer isso com as coisas que você deseja? Comece a pensar no que você quer de verdade. Por que será que a gente não consegue tudo o que quer? Porque talvez a gente está usando o nosso bem mais precioso, que é o pensamento, naquilo que a gente não quer. E aí a gente fortalece exatamente o contrário do que nós desejamos. Então é isso que eu tinha para passar para você hoje, né? Esse capítulo 4. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não viu os outros capítulos, vai aí no início da playlist, né? E deve estar aparecendo aí para você agora um cardzinho falando da playlist. Então assista, ouça, né, todos os outros para você compreender mais esse conteúdo. E esse conteúdo eu estou fazendo para tirar você da inércia, né, para que você possa criar a sua própria riqueza, para que você possa ficar rico. Afinal de contas, é importante que a gente entenda que há abundância em tudo e que há riqueza para todos. Não existe escassez, isso é uma forma de pensar e a gente precisa mudar tudo isso. Essa é a minha contribuição para com você e espero que você goste. Eu quero muito ouvir os seus comentários aqui abaixo e, se possível, compartilha esse conteúdo com outras pessoas. Vamos mudar esse mundo, vamos fazer as pessoas acordarem, sair dessa negatividade que parece uma doença, né, que tomou conta do mundo. Vamos melhorar, vamos mudar de vida. Um grande abraço e até a próxima oportunidade, até o próximo capítulo. Um beijo, fica com Deus.